Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidos, eu e Mirtes, em nosso programa Espiritualidade para Todos. E hoje a gente vai trazer um tema bem interessante, chamado intolerância religiosa, que é uma coisa que a gente vê muito nos dias atuais. Já vimos no passado, e infelizmente continuamos com essas intolerâncias até os dias atuais. A nossa falta de capacidade de entender, né, de respeitar o sentimento dos nossos irmãos, nos torna, de certa forma, egoístas e arrogantes, achando que nós somos detentores da verdade. Né? A verdade é que Deus é para todos. Não é para uma ou outra religião, essa seita ou aquela seita. Deus é de todos. Então, ele é um bem da humanidade. Mas, infelizmente, certas pessoas não enxergam assim, ficam sectaristas, se dividem. Né? Então, a gente vai começar o nosso tema hoje, intolerância religiosa. Eu vou passar a bola agora para Mirtes. Pode falar, Mirtes. Bom, a gente colheu algum material, alguns sites de confiança, e eu peguei uma informação na Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, por coincidência, né? Por que as religiões ainda não se unem? Olha o questionamento. Por quê? A gente vê que até mesmo naquelas pessoas que se dizem espíritas e batem no peito e defendem a doutrina espírita, tem esse preconceito, vamos dizer assim, contra algumas religiões, infelizmente. Então, por que elas ainda não se uniram? Principiemos por entender que significa intolerância, porque é uma intolerância, é uma falta de compreensão e aceitação em relação a algo. No livro Caminho da Luz, de Chico Xavier, né, Emmanuel nos fala sobre as transições do século XX e XXI e quando as forças espirituais estariam se reunindo para as grandes reconstruções do porvir. Encarnados ou desencarnados, estamos vivendo esse momento em que se afetua a aferição de todos os valores terrestres para o despertar de um mundo novo. É natural que nesta fase de transição do nosso planeta, nos preocupamos com a origem das religiões do passado, do presente, reconhecemos que a realidade espiritual está acima de todos os fenômenos transitórios da matéria, com todos os desvios do fanatismo, da fé cega e da separação que tem caracterizado a conduta humana na liderança dos grupos religiosos. Olha, que isso é importante, hein? A expressão intolerância religiosa tem sido utilizada para descrever um conjunto de ideologia e atitudes ofensivas às crenças e rituais e práticas religiosas consideradas não hemogênicas. Como o preconceito religioso afeta a vida das pessoas. Em situação extrema, essa intolerância religiosa pode incluir violência física e se tornar uma perseguição. Existe e já existiu e não é novidade para a gente. Né? O Espiritismo não determina o que uma pessoa deve ou não fazer. Ele oferece informações para que sejamos pessoas melhores e que passamos a respeitar, a amar o nosso próximo e respeitarmos as suas escolhas e crenças religiosas, inclusive. O principal papel da doutrina espírita é colaborar para a evolução do nosso espírito e, nesse caminho, entender que todos somos iguais. Isso é essencial. Numa questão 803, Kardec fez uma pergunta: todos os seres humanos são iguais perante a Deus? A resposta foi sim, todos tendem
para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e não. E como isso, dizeis, uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, a gente costuma falar mesmo, o sol brilhou para todos, mas sai da boca para fora. Na realidade, não é isso que acontece. Segue você, Otávio. Vamos lá. A minha religião é melhor que a sua, né? Sim, com certeza. Porque assim eu considero, não é porque Deus considera assim. Né? Aliás, Não. Deus não tem religião, tem ele, né? A figura Sim. dele, o significado dele. Vamos lá. Falar um pouquinho de usos da mediunidade. Né? Então, falando de religião, a mediunidade tem um papel importante nessa história aí. Entender o que se passa nas outros cultos, seitas e religiões. Mediunidade é uma capacidade que o indivíduo tem de atuar de forma intermediária entre o plano material e o espiritual. Né? Ele vai permitir a comunicação entre os dois mundos. Então, o médium ele faz esse papel, ele é um interlocutor. Os trabalhos mediúnicos, por sua vez, são as atividades realizadas em centros espíritas, em outras instituições, onde os médiuns colaboram com o espírito para auxiliar pessoas necessitadas e promover até, inclusive, o desenvolvimento espiritual. Ele é um fenômeno, um processo natural presente em diferentes épocas e culturas. Ele não é uma coisa da atualidade, ele é muito antigo. Ele tem desde os primórdios dos tempos. Ele pode se manifestar das formas mais distintas, né? Pode ser a vidência, tem pessoa que vê espírito, psicofonia, né? Incorporação de fala através do médium, psicografia, bastante comum para as pessoas, né? Bem conhecida, que é a escrita mediúnica, lembrando do Chico Xavier como exemplo disso, efeitos físicos, cura, intuição, etc, né? Então, a mediunidade ela pode ser um empréstimo espiritual, uma oportunidade de trabalho para o médium ou uma expiação do livro do trabalho. Ou ele vem com missão para ajudar o próximo, ou então ele vem para resgatar suas dívidas, auxiliando as pessoas, amenizando o sofrimento desses nossos irmãos. Né? É importante que a mediunidade ela seja utilizada para o bem, buscando auxílio do próximo, sempre o progresso da humanidade, de forma gratuita. Aquilo que vos é dado gratuitamente não pode ser cobrado, né, Nietzsche? Então, exatamente. O desenvolvimento da mediunidade ele exige um autoconhecimento, disciplina, estudo de doutrina espírita, no nosso caso. Então, a mediunidade, por sua vez, é um fenômeno que pode ser observado em diferentes religiões. Não é uma exclusividade do espiritismo. Não, imagine, não é privilégio do espiritismo. Aliás, eu não chamaria isso de privilégio. Tá? Então, tem outras crenças, outras religiões que elas se manifestam também. Né? Então, por exemplo, o que a espiritualidade diz sobre o caso do tarô? O que é o tarô? Vamos falar um pouquinho do tarô. Né? A leitura de tarô diz muito sobre a energia da situação vivida pela pessoa que busca a leitura. Ela vai passar essa energia. Então, seus conselhos e direcionamentos são mais abrangentes em relação às coisas que a pessoa está sentindo. Por exemplo, já a cartomancia é um método de adivinhação que usa cartas. Usa-se o baralho para prever o futuro e ajudar nas decisões a serem tomadas. Assim como ocorre com o tarô, suas origens se perdem lá no passado, são extremamente remotas. Olha carta, né? Nossa, isso é desde a época do Cristo, antes de Cristo, vamos assim dizer, né? Então, alguns estudiosos afirmam que foi através dos ciganos, oriundos da China antiga, onde era um dos métodos mais utilizados pelo imperador Su Enho, não sei se fala assim em chinês. Vai saber. Se não for, vai ficar sendo, né? Que a cartomancia chegou até nós, né? Então ela veio lá da China antiga. O e-book Cartomancia apresenta uma técnica milenar que consiste no estudo das cartas, a forma do jogo e a sua correta interpretação. Vai, Nietzsche, continua aí. Fala mais um pouquinho, né? Bom, em várias tradições
espirituais, médium utilizam diferentes ferramentas para suas práticas, né? Porque o que nós conhecemos? O centro espírita, né? Os terreiros, que a gente sabe que se dizem também espíritas, e nós fugimos um pouco dessa outra parte, que todo mundo está cansado de saber que existe. Todo mundo tem a curiosidade, um dia procurou, vai falar para mim que nunca procurou, é mentira. É o católico, é o espírita, é o evangélico. Todo mundo um dia apelou para uma cartomante, para um jogo de tarô, um jogo de búzio, qualquer coisa nesse sentido. Então, vamos falar um pouquinho. O jogo de búzio é mais associado às religiões de matriz africana, como candomblé e umbanda, onde é usado para comunicação com as entidades espirituais e para orientação sobre diversos aspectos da vida. Então, a gente sabe que eles jogam aquelas... Eu não entendo muito, né? Por isso, a gente vai chamar depois uma pessoa entendida do assunto para que dê um melhor esclarecimento para a gente, porque como a gente vem da origem da doutrina espírita, a gente não tem tanto conhecimento nessa área. O que nós estamos trazendo é sobre a intolerância, que todo mundo bate no peito, dizendo-se espírita, discrimina um outro que trabalha de forma diferente, que é errado, né? Que todos nós temos o livre-arbítrio, escolha para trabalharmos e decidirmos o que queremos fazer. Então, agora, eu falei do Búzios, né, que vem de origem africana, tem o tarô, que por sua vez é um sistema de carta com símbolos e arquetipos, né, que podem ser interpretados para oferecer insights sobre o presente, passado e o futuro, além de auxiliar a tomada de decisões no autoconhecimento. Já existe também o baralho cigano. O baralho cigano, embora também utilize cartas, tem uma abordagem mais focada nas questões práticas do dia a dia e nas energias vibracionais das pessoas. Permite obter resposta, orientação sobre diversos aspectos da vida, como saúde, relacionamentos e finanças. É utilizado para aconselhamento espiritual, harmonização de energias e tomada de decisões importantes. A gente sabe que tem pessoas que consultam uma cartomante, um tarô, não sei te dizer ao certo, e que não fazem nada sem antes ouvir a opinião desse médium que trabalha dessa forma. Não é assim? Tem pessoa que não faz nada. Ela fica presa a isso, porque para ela aquilo é tão certo que ela não consegue ficar e tomar decisão sem ter que ouvir a opinião de alguém que diga para ela, faça ou não faça, é assim ou é assim. Concorda comigo, Otávio? Sim, isso é antigo, né? Não é de Sim. hoje. Vamos lembrar não o é oráculo de Delfos na Grécia Antiga, quando estava para tomar uma decisão até dos imperadores de guerra, vamos abrir guerra, não vamos abrir guerra, o que nós vamos fazer e tal. O conselho ia até o oráculo de Delfos, onde tinha as médiuns, com certeza. né? Aquelas mulheres, né, que trabalhavam lá, que viviam dentro até usar esses médios para interpretação de sonhos, que nem os faraós utilizavam, né? Sim, atos mediúnicos, são atos mediúnicos. Então, certo. A gente foi buscar lá atrás. Na visão espírita, o tarô pode ser visto como uma ferramenta de autoconhecimento e não se baseia só na predição do futuro, mas sim na interpretação simbólica das cartas para auxílio e reflexão na compreensão de si mesmo e do mundo ao seu redor. Não é considerado um meio de comunicação com os espíritos ou de adivinhação do futuro, mas um espelho da alma, revelando aspectos inconscientes e padrões de comportamento e explorar a própria psique, identificando padrões de pensamento, comportamento e promover o autoconhecimento e para reflexões profundas sobre a vida, desafios e oportunidades, auxiliando na tomada de decisões de desenvolvimento pessoal. Pode ser utilizado em conjunto com outras práticas terapêuticas, como a psicologia, para auxiliar na compreensão e revolução de conflitos internos. Olha lá, Otávio. Muito bem. Agora eu acho que é você, né? Sim. Eu até coloco um item aqui, Mirtz, que é o seguinte.
Elas falam assim, você vai lá ler cartas, vai correndo atrás dessas bobagens. Olha, se faz bem para a pessoa, está fazendo bem, está melhorando a vida dela, qual é o problema? Verdade. Porque, para mim, eu tenho uma formação básica espírita kardecista. Então, Certo. minha forma de entender, de pensar o universo é uma forma diferente, mas eu entendo esses procedimentos. Está fazendo bem, está buscando o bem, não está procurando o mal das pessoas, é como se fosse um tratamento psicológico. Você procura um psicólogo também. Você vai expor o seu eu, né, suas energias, seu subconsciente, né? Principalmente a psicologia voltada por Carl Jung, que eu gosto muito, porque ele era espírita, não na linha do Freud, né? Eu sou mais Jung, né? Sou bem Jung, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de quiromancia. Quiro, o que quer dizer? Quiro, mão, tá? Vamos ler as mãos. Leitura das mãos, quiromancia. Então, é uma prática de avaliar a personalidade, o passado e o futuro de uma pessoa através de análise das linhas, formas e características da palma da mão. Então, você tem a linha da vida, do casamento, do amor e por aí vai. Tá? E tem as pessoas também, fugindo um pouquinho da quiromancia, que são especializadas em ler nosso futuro na borra do café. Tá? É aquele povo, acho que é árabe, né? São os árabes que leem? É lá do Oriente Médio. Então existe presença de espírito na leitura de carta, do uso do tarô, por exemplo? É uma pergunta que a gente faz. Existe? Sim, existe. Tá? A presença de espírito em uma sessão de tarô. Até mesmo na leitura das suas mãos. Né? E estamos sempre atraindo o espírito de acordo com a nossa o quê? Vibração. É verdade. A gente está fazendo aquele trabalho, aquela de fazer uma leitura do tarô, búzios, etc e tal, ele está tendo uma sintonia vibracional com a espiritualidade. É isso que as pessoas precisam entender, né? Então, é possível que uma pessoa que joga as cartas ser um médium, e em raros casos, devido a isso, captar algo. Kardec já disse isso. Então, no espiritismo ou no kardecismo, pouco se estuda a respeito do tarô. A gente não trabalha mais dentro dessa vertente aí. Não. Também não é associada à nossa doutrina, né? Nossa doutrina tem outros encaminhamentos, mas isso não quer dizer que a gente até descarte essas possibilidades. Então, essas práticas são instrumentos para se extrair insights interpretativos baseados na mediunidade intuitiva, daqueles que parecem uma antena que captam os pensamentos das entidades, ou de clarividência. Não vem espírito, mas captam formas mentais. Em sua mente, gera interpretações. Ele lê somente. Então, tem médico que lê somente. Isso é um ato mediúnico, é uma forma de mediunidade. Né? É uma forma de mediunidade. Então, vamos para... Entramos já na reflexão, né, Mirtz? A reflexão entra por aí. O que é o mesmo, Otávio. Oi? É o mesmo da quiromancia. A reflexão é essa, que você terminou. Curiosidade. Né? Eu vou contar uma piadinha rápida aqui para vocês, né? Coisa de guri, né? Aliás, eu era bem adolescente nessa época. Umas duas ciganas passaram perto de mim e falaram assim: moço, você quer tirar a sua sorte? Eu falei, jamais. Ela falou assim, porque você tem medo? Eu falei, já tenho pouco, você quer tirar, pô? Aí eu não passei nada. Elas pegaram e começaram a dar risada. Eu falei, eu não estou com muita sorte para ser tirada, não. Na verdade, não é tirar sorte, é uma expressão. Na verdade, ela vai ler a sua sorte. Ler a sorte. Né? Mas as pessoas falam assim, né? Não, mas eu era muito espirituoso na época, né? Era mais jovem, mais espirituoso. Então eu fiz uma brincadeira com ela, não houve maldade nenhuma da minha parte, foi apenas um Otávio, do espírito. Só uma colocação aqui. Diga. Que muitas pessoas falam assim, mas tem pessoas que fazem curso para ler carta, para ler tarô, para fazer essas coisas. Nem sempre a pessoa é médium. Não. Nem sempre a pessoa é médium. Existe curso? Existe. Mas a gente sabe que a sua maioria são médiums que escolheram trabalhar de formas diferentes, auxiliando também até o benzimento, as pessoas. Né? O benzimento é uma mediunidade.
Então vamos lá. A quiromancia também é conhecida como leitura das mãos, né? É uma prática. Você falou. Acabamos de falar da linha da vida, Acabamos etc. de falar. É o mesmo. Aqui repetiu né? isso. Tá. Então acho que a gente está voltando aqui. Mas nesse ato de reflexão de tudo isso que nós falamos, isso vale a pena? Vale. Se você tem fé, acredita, está fazendo bem, não mal nenhum, né? Isso traz um ganho para você, né? Uma vez perguntaram para o Dalai Lama qual a melhor religião do mundo. Aliás, que perguntou para ele foi aquele Frei, o Boff. Você lembra do Frei Eduardo Boff? Ele falou, acho que vou falar que é a religião dele. Ele virou para o Eduardo, para o Boff, e disse assim, a melhor religião do mundo é aquela que te faz um homem melhor. Exatamente, eu concordo plenamente. Né, se você está procurando um bruxo, sei lá, um médio, vidente, uma pessoa que joga búzios, que lê carta, isso está te fazendo bem, está te ajudando, está melhorando a sua vida, ótimo, não tem problema nenhum. Né? A gente não vê restrições às coisas que fazem bem ao espírito. Né? Isso que tem que deixar bem claro, bem importante de frisarmos aqui. Mas a gente também agora, né, Milton, aproveitar e dar uma avançadinha, um spoilerzinho, nós vamos trazer futuramente um especialista para falar sobre isso. Porque nós não somos especialistas nisso que nós falamos. Não. Nossa área é voltada para o espiritismo kardecista. Então, a doutrina espírita, né? Foi aquela raiz, né? A origem para gente. Há pessoas que são estudiosos, que entendem e praticam. Nós vamos trazer. Nós vamos Sim. falar quem é. É uma surpresa para vocês. Aliás, pode ser mais de uma, né, Mendes? Pode ser mais que uma, hein? Mas vai ficar interessante para vocês. Vamos trazer quem tem conhecimento do assunto, Sim, né? alguém que entenda bastante. Você acha que vocês vão gostar muito, né? Bia, você quer falar alguma coisa? É que o foco em si dessa aula de hoje é intolerância religiosa. Para que a gente aprenda com tudo isso, a aceitar os nossos irmãos que trabalham de forma diferente. Que a gente não julgue sem ter conhecimento, né? Não é porque eu sei e aprendi dessa forma, eu sou certo, o outro está errado. Sim. Não podemos agir dessa forma. Não podemos ser julgadores e preconceituosos, pois que somos todos filhos de Deus. Existe o livre-arbítrio e a forma que cada um escolhe para se desenvolver como espírito que somos. Até porque a evolução é individual e não coletiva. Exatamente. Cada um tem seu direito. A vida inteira aquela personalidade dura, né? Não vou atrás disso, não sei o quê, etc. Mas na hora do desespero, vamos supor que tem um parente doente, uma doença muito grave, ou mesmo a própria pessoa, eu quero saber se ele não vai bater na porta de uma casa, de um centro espírita, um terreiro de umbanda, né? Vai, na hora ele do vai. desespero, aí parece que a humildade vem, né? Naquele momento de sofrimento, ele se torna mais humilde, ele fala, quem sabe vai ter uma resposta para mim, né? Porque então a gente tem que ser tão duro assim no dia a dia com as pessoas. Vamos ser mais tolerantes. Pratique tolerância. É isso aí. Tá bom, tá ótimo. Eu espero que a gente possa ter esclarecido as pessoas com essa aula e que a gente, com certeza, no próximo, né? A gente já estará com um convidado aqui que vai tirar todas as nossas dúvidas. Aí a gente vai bombardear ele, né, Otávio? Eu e você, exatamente, né? Porque a gente também não tem conhecimento. A gente carrega uma figa, um trevinho de 4 folhas, né? Vamos se lembrar disso aí. Sim. Paz e bem a todos. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até semana que vem, se Deus assim permitir.